Gente, essa semana uma pessoa me fez uma pergunta, inclusive eu já até respondi. Eu achei bem interessante vir trazer para vocês. Ele me perguntou se o diabo pode ouvir os nossos pensamentos. Ele me fez essa pergunta porque uma pessoa expulsou o demônio de uma outra pessoa orando em pensamento, né? Então esse demônio foi expulso. Por conta disso, essa pessoa acreditou que o demônio ouviu o pensamento dele, por isso saiu do corpo da outra pessoa. Gente, a palavra de Deus, ela diz que não. O que aconteceu ali é que ele orou em pensamento com muita fé, Deus ouviu a oração dele e Deus tomou providência e expulsou o demônio do corpo daquela pessoa. Né? A palavra de Deus, ela é bem clara. Deus, ele fala que o que nos condena é o que sai da nossa boca e não o que entra. Né? Por isso que a gente tem que vigiar o que falamos, né? A palavra de Deus pede para nós vigiar os nossos pensamentos, para que esses pensamentos não venham nos fazer ter uma ação, não possa nos levar a uma ação, tá? Então é por conta disso que a gente deve vigiar os nossos pensamentos, para que certas palavras a gente não precise verbalizar, para que a gente não tenha uma ação, tá bom? E a prova de que o diabo não tem poder sobre os nossos pensamentos, você encontra no livro de Jó, né? Que o livro de Jó é uma história assim muito tocante. A palavra de Deus lá no livro de Jó diz que Satanás deu umas voltas pela terra, depois ele chegou lá no céu no meio dos anjos. Ele foi lá contar vantagem sobre o povo da terra, né? Porque ele tomou conta do mundo. Só que Deus disse para ele: você tem observado o meu servo Jó? Que Deus tinha orgulho do Jó. Jó era como se fosse um troféu para Deus, homem íntegro, honesto, de coração voltado para Deus. Jó tinha tudo, era próspero em todos os sentidos da vida dele. Aí o que o diabo fez? Diz para Deus que Jó era temente a ele, amava Deus, porque Deus fazia tudo por ele. Deus deu tudo a ele, né? Diz que Deus construiu um muro em volta de Jó. Deus protegia Jó. E daí ele pediu permissão para tocar Jó. Deus permitiu para tirar tudo de Jó. Ele tirou tudo de Jó, deixou Jó na miséria. Só que Deus não permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Isso é a prova de que o diabo não tem poder sobre os nossos pensamentos. O diabo não conhecia o coração de Jó. O diabo não conhecia os pensamentos de Jó. Deus não precisava provar nada para o diabo, porque Deus conhecia Jó. Deus não teve medo de apostar a vida de Jó com o diabo, porque Deus conhecia Jó intimamente, mas o diabo não sabia disso. O diabo não conhecia o coração de Jó e nem o pensamento de Jó. Ele não sabia que Jó colocava Deus acima de tudo, né? Que Deus era prioridade na vida de Jó. Mas Deus sabia disso, por isso que Deus confiou e deixou que o diabo tirasse tudo de Jó. Isso é uma lição de vida para nós, porque, gente, muitas vezes a gente deixa levar por pequenas coisas. A gente reclama da vida, a gente reclama de situações pequenas que a gente está vivendo, e às vezes a gente perde a nossa fé e abandona Deus por conta disso. Jó, ele continuou firme na fé dele, ele perdeu tudo, mas ele tinha Deus, ele tinha com quem se apegar, ele não era apegado em bens materiais. Eu vim nu, ele diz, voltarei nu. Então, gente, que possamos ter a fé de Jó, porque tudo na vida tem um propósito. Deus tinha um propósito de levantar Jó novamente, foi o que Deus fez. Deus deu tudo em dobro para Jó. Um excelente dia para vocês, Deus abençoe, fique na paz.